E hoje a gente está começando uma série nova no Life chamado Status. E a gente vai falar sobre relacionamentos. Sobre relacionamentos de um tipo específico, que são relacionamentos amorosos, relacionamentos românticos, relacionamentos apaixonados, relacionamentos que têm a ver com namoro, noivado, casamento, sexo, solteirice. Ficou sem solteirice no relacionamento, ótimo. A ausência de relacionamento está dentro do assunto. A gente vai falar sobre isso e o que Jesus e o que a palavra tem a dizer sobre isso. E aí você pode perguntar assim, tá legal, mas por que falar sobre isso? O que a gente vai falar sobre isso? Em primeiro lugar, porque é uma parte central da nossa vida. É uma parte que é muito importante na nossa vida. A gente ouve sobre relacionamentos desde pequenos. A gente vê filmes desde pequenos onde o príncipe salva a princesa, eles casam, eles são felizes para sempre. A gente vê filmes dizendo, não, a princesa não precisa ser salva. Ela salva-se a si mesma e ela é feliz para sempre. Mas tem a ver com o relacionamento também, de ela não precisa de um relacionamento. A gente vê tanto nas mídias de filme, de desenhos, coisas falando sobre isso, mas nós vemos na nossa casa desde pequeno um relacionamento acontecendo, a ausência de um relacionamento acontecendo, um relacionamento que é um exemplo para a gente positivo, um exemplo negativo para a gente. A gente vê ensinamentos sobre relacionamento o tempo inteiro. Às vezes a gente persegue, às vezes a gente não percebe. Parte da sociedade vai nos dizer ativamente que é preciso casar e que isso é a coisa mais importante da sua vida, que sem isso você não é nada, que isso deve ser o alvo da sua vida. Nós vamos ouvir outra parte da sociedade dizendo que não, isso é uma limitação da liberdade, é uma limitação do teu potencial, é uma limitação de quem você pode ser. A gente vai ouvir vozes diferentes nisso. Inclusive, eu percebi que a ordem do slide ficou errada aqui. Tu pode pôr no slide 4, por favor? Obrigado. Inclusive, não sei se você viu, mas nosso mais recente, nosso não, né? Deles, Papa Leão XIV, inclusive ele falou sobre isso. Ele recebeu um holofote nessa semana, porque ele se pronunciou dizendo que a família é fundamentada na união estável entre um homem e uma mulher. Ele foi um pouco, inclusive está sendo polêmico, porque ele está indo numa linha um pouco diferente do último Papa. E isso, as pessoas estão falando sobre isso de novo, as pessoas estão tipo, ué, e aí, quem que está certo? Como é que a gente lida com isso? E hoje, no nosso primeiro encontro, agora você pode voltar para o slide 2, por favor? Isso, obrigado. No nosso primeiro encontro, a gente vai falar sobre casamento. O que é o casamento? Por que casamento é importante? Qual que é o propósito do casamento? Qual que é uma estrutura dentro do casamento? Como é que a gente vive o casamento? Nos próximos encontros, então, a gente vai falar, que eu comentei no início do nosso reunião, a gente vai ter semana que vem a conferência de mulheres e o tempo só dos guris. No dia 31 a gente vai falar sobre namoro, sobre namorando. A gente vai falar sobre como começar um namoro. O que é um namoro? Como que a gente começa um namoro? Como que a gente namora? Como que a gente termina um namoro? A gente vai falar sobre essas coisas nesse dia. A gente vai falar também sobre o ser solteiro, estando solteiro. O que isso tem a ver pra gente? O que Deus fala sobre isso? Como é viver nesse período que pode ser momentâneo ou não? Como é que a gente lida com isso? E por último, lá embaixo, aliás, no dia 14, a gente tem a Noite das Sopas do Ministério de Casais aqui da igreja, então vai ser anunciado isso amanhã, eu acho, no culto já, então estou dando um spoiler para vocês. Mas a Noite das Sopas é um jantar promovido pelo Ministério de Casais, em que a ideia é ter uma programação para casais, tanto de namorados, noivos e casados, quanto também poder convidar casais de fora para conhecer Jesus, saber quem Jesus é e o que Jesus fala sobre o casamento. E aí essa vai ser a nossa programação. Então, se você não namora, não é noivo ou não casou, você tem até o dia 14. Não, tô brincando. Nesse dia, a gente não vai ter uma programação do Up Life, porque a gente vai estar envolvidos na Noite das Sopas, tá bom? Se você quiser ajudar na Noite das Sopas, você pode falar com o pessoal do Ministério de Casais, eles geralmente precisam de ajuda vendendo refri, servindo alguma coisa também. E no dia 21 de junho, nós vamos ter um dia aqui, uma noite aqui do Up Life de perguntas e respostas, para a gente poder responder todas as perguntas, eu espero,
que vocês mandarem sobre esse assunto. Você pode mandar, a gente vai ter... Deixa eu ver se deu certo. Tá. Se eu faço assim, mexe? Agora deu certo. Então, você vai ter esse QR Code, tá? Esse QR Code, ele manda para um formulário anônimo, tá? A única coisa que a gente pede no formulário é você falar se é guri ou guria, só para dar um contexto melhor para a pergunta, isso ajuda, mas é a única informação. Você pode fazer sua pergunta anônima ou no QR Code ou no bit.ly/life status. A gente vai mandar o link também ali no grupo do Whats, e esse QR Code vai ficar no cantinho aqui ao longo das pregações, para se você ouviu algo, viu algo, me viu falando algo, me ouviu falando algo, você pode falar assim, tive uma dúvida. Você pode ir lá e mandar fazer uma pergunta. Talvez a sua pergunta seja respondida ao longo dos encontros, mas manda. E aí, no dia 21, a gente vai parar aqui e vai responder, não só eu, a gente vai convidar mais pessoas para responder essas perguntas, essas dúvidas. Então, o que você tiver de dúvidas sobre solteirice, namoro, noivado, casamento, sexo ou algo que está dentro desse tipo de assunto, pode mandar lá no formulário. Mas aí você olha para mim e fala assim, tá legal, tal, show, muito massa essa ideia, Tim. Gostei, mas assim, não é o retiro de casais aqui, Tim. Não é o ministério de casais também, não é a noite das sopas. O que a gente está falando sobre casamento? Especificamente casamento. Não é uma coisa meio assim, errou o público. E não. Por quê? Primeiro porque a Bíblia fala sobre casamento. Bastante. E a gente quer ouvir o que a Bíblia fala, o que Deus fala. Não só aquilo que nós achamos que é relevante para a nossa vida, mas aquilo que a Bíblia fala que é relevante, ponto. Então, o primeiro motivo da gente começar a fazer uma série sobre isso vai ser isso. O segundo é que, ainda que muitos aqui não sejam casados, na verdade, todos, todo mundo tem namorados. Tem alguém que está noivo aqui? Não. Então, temos casais de namorados, mas ainda assim, muitos de vocês desejam ser casados, ou consideram a possibilidade, consideram a ideia de ser casados. E, portanto, podem começar a olhar para o futuro, para relacionamentos e para as pessoas potenciais nesse sentido, e para você mesmo, com as lentes das Escrituras, não pelas lentes do seu passado, não pelas lentes das suas experiências, ou não simplesmente pelas lentes do que a sociedade diz que deve ser um casamento ou um relacionamento. Em terceiro lugar, pode, mesmo que você não queira casar, você diz, não, Tim, mas eu não quero casar. Beleza, ainda assim, para todos nós, a chance de nós termos algum pensamento distorcido sobre o que é o casamento, algum pensamento sobre que não é de acordo com a Bíblia, sobre o que é um relacionamento, sobre o que é o casamento, sobre o que é um namoro, sobre o que é sexualidade, pode haver um pensamento distorcido. E a ideia é a gente poder olhar para a palavra, para corrigir, para a gente caminhar de acordo com aquilo que Deus diz. E uma das coisas que a gente percebe na Escritura é que a gente quer que todo mundo esteja em um processo de discipulado. E quando eu digo discipulado aqui, eu não quero dizer um programa, um encontro de 1 a 1 ou 2 a 1, ou um grupo de discipulado. Eu não estou falando de um programa, eu estou falando de seguir a Jesus e ajudar outros a seguir a Jesus. Isso é a definição mais básica de discipulado. Seguir a Cristo, sendo conformado à imagem dele, e ajudar pessoas ao meu redor a seguir a Jesus, sendo mais parecido com ele. E nesse processo, mesmo que para você, não, beleza, eu não quero casar. Você entende o que é isso? O que quer dizer eu não quero casar? Segundo, você vai lidar com pessoas ao seu redor. Como é que você vai lidar? Qual visão do casamento você apresenta? Por que você não quer casar? Ou você decidiu, ou você simplesmente tem alguma visão que não está de acordo com a Bíblia? Como é que você olha para isso? Por isso, a importância da gente lidar com esse assunto e da gente começar ele pelo casamento. Eu estava comentando com o pessoal antes de começar aqui que a gente está fazendo um caminho meio inverso. Em vez de fazer, solteirice, gostei de alguém, e aí? Namoro, noivado, a gente está pensando casamento, e depois a gente vai passar para namoro, depois solteirice. Então, a gente vai começar pelo casamento. E a primeira verdade que a gente vê nas Escrituras é que o casamento não é, como alguns dizem, apenas um pedaço de papel. Você já ouviu essa frase, alguém falando disso? Não, cara, é só um pedaço de papel. As pessoas dizem muitas vezes, quando já estão morando juntas, vão casar, não, mas esse é só um pedaço de papel que vai só avacalhar com a nossa vida, é só para a gente fazer inventário. É só para ficar vendo comunhão de bens, essa coisa assim, não vamos lidar com isso. O casamento não é isso. O casamento não é só um pedaço de papel, ele não é só
um acordo entre duas pessoas, simplesmente. Um acordo antropológico lá que a gente assina na nossa cultura e é isso aí. Ele não é um contrato social, simplesmente, mas ele é uma criação de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. E eu quero te convidar a gente olhar para isso lá em Gênesis, no começo da Bíblia, uma das primeiras coisas que Deus faz, inclusive, de Gênesis 2, no versículo 18. Gênesis 2, 18 até o 25 diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Deus cria o homem e a mulher. Deus cria os dois à sua imagem e semelhança. É o que o texto vai nos dizer um pouquinho antes. Que ele, homem e mulher, os criou. Deus criou os dois à imagem e semelhança de Deus para refletir quem Deus é. E ao fazer isso, Deus entrega também Eva em casamento a Adão. Não teve vestido branco, não teve terno preto, muito pelo contrário, não tinha nada. Não teve banda tocando ou se era no Spotify. Não teve nada dessas decisões, não teve nem jantar depois pra galera. Mas ali estava o primeiro casamento. A instituição do casamento. Quando Deus cria o homem e a mulher e entrega um ao outro, e o autor vai no Moisés, aqui que é o autor, mas é a palavra de Deus dizendo de que, por essa razão, o homem, agora não mais falando de Adão, mas de um homem que se casa, deixa pai e mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. E Deus, como criador, então, do casamento... Pode passar, então, por favor. Não deu certo a minha ideia. Pode passar mais um. Deus, como criador do casamento, como aquele que inventa o casamento, como aquele que institui o casamento, é ele que tem a autoridade sobre o que ele é, sobre o que um casamento é, sobre qual que é o propósito do casamento, como um casamento funciona. Quem faz isso não é o ser humano, quem faz isso não é nem a igreja. Quem define o que um casamento é, qual o seu propósito e como ele funciona é o próprio Deus. Não é uma instituição criada por seres humanos, mas uma instituição criada pelo próprio Deus. E aí vem a pergunta de, tudo bem, Tim, o que é então o casamento? O que é um casamento? O que define um casamento? Olhando para as Escrituras e olhando para esse texto, a gente vê alguns aspectos. Peraí que me deu um... A gente vê alguns aspectos sobre o casamento que é um homem e uma mulher. A gente vê deixam pai e mãe e há uma união em que os dois se tornam uma só carne. O casamento, ele é uma aliança entre um homem e uma mulher, é um pacto. É uma aliança entre um homem e uma mulher de se unirem como um só. E a gente vai falar um pouco mais hoje ainda sobre o que quer dizer isso de se unir como um só, mas tem a ver com essa união indissociável até que a morte os separe. Isso é um casamento. O casamento, ele não é sustentado por uma paixão, não é de, eu estou apaixonado. Isso a gente ouve muitas pessoas dizerem, acabou o amor, então eu vou me divorciar. Só que o que a gente vê aqui, não sei se você viu, mas não diz aqui nada sobre amor. Mas estou dizendo que não deve haver amor no casamento.
Mas o que a gente vê nas Escrituras é, na verdade, o contrário, é a aliança que um homem tem com a mulher. E por causa dessa aliança diante de Deus e dos homens, é por causa dessa aliança que então eu amo. Eu ensino o meu coração a amar. Eu disponho o meu coração a amar aquele a quem, ou aquela a quem eu me comprometi a amar até o fim das nossas vidas. O amor não é o que sustenta o casamento. É o casamento, é o ambiente onde o amor é sustentado e onde o amor floresce, onde o amor é praticado. E apesar da gente olhar bastante nesse texto aqui, desculpa, olhando para esse texto aqui, tem algumas características que a gente percebe do propósito de Deus para a criação do homem e da mulher. Pode passar? O primeiro deles é espelhar. Espelhar, ou seja, refletir. Se você olha nesse texto de Gênesis 2, fala que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou o homem como representante na terra. Antigamente, se você conhece um pouco da história, principalmente dos egípcios, quando eles conquistavam uma região, não tinha como você falar assim, deixa uma câmera de segurança para ver se a galera tá todo mundo ligado, cumprindo aqui as ordens do faraó, não do outro, do rei que tinha antes. Então, o que ele fazia? Eles pegavam e para mostrar que aquela área, aquele território pertencia ao reino de faraó, eles colocavam uma estátua do faraó naquele lugar. Tem um outro nome para a estátua, que é uma imagem. Eles colocavam uma imagem do faraó naquele lugar para mostrar que lá era reino de faraó. E da mesma maneira, Deus coloca o homem, Adão e Eva, como imagem sua, como representantes seus, como aqueles que deveriam mostrar, olha, aqui o reino é dele. Aqui é território dele. Aqui as regras, a maneira como funciona é em Deus. Então Deus criou o ser humano, criou o homem e a mulher para espelhar quem ele é, para refletir a sua glória, para refletir a sua imagem, o seu domínio. E a ordem que Deus dá para o homem e para a mulher tem a ver com isso. Tem a ver com eles dominarem a terra, dominar sobre os animais, cultivar o solo, plantar, colher. É daí que vem a palavra, inclusive, cultura. Cultura tem a ver com cultivar. O ser humano foi chamado a fazer cultura, no sentido que mais básico, a tirar da terra aquilo de bom, contribuir. Então, em primeiro lugar, Deus coloca o homem e ele cria o casamento para que juntos eles possam espelhar quem Deus é. E pensando nessa questão de espelhar, tem um texto no Novo Testamento que eu vou te convidar para abrir, que é em Efésios 5, no versículo 21. Acho que é o texto bíblico que mais fala sobre o casamento, que mais traz questões, princípios e verdades sobre o casamento. Nós não vamos lidar com todas elas hoje. Se você está lendo ali alguma coisa e ficou assim, opa, queria saber mais sobre isso, você sabe o que fazer. Você pega o seu celular, você vai no QR Code ali no cantinho. Se não der, tu pode mandar ali no link, por favor, no grupo. Vai ter o link ali no grupo, é o bit.ly/uplife, que nem algumas pessoas mais velhas falam, uplife status. Efésios 5, 21 a 33 diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito.
Paulo vem falando sobre o que é viver no Espírito, o que é demonstrar uma vida que está em Jesus, que é capacitada pelo Espírito Santo. E aí ele chega nesse trecho, ele começa a falar, tanto daqui até o final, ali no versículo 6, no capítulo 6, versículo 9, ele está falando sobre vários âmbitos da sociedade em que as pessoas, ele está instruindo uns a sujeitar-se uns aos outros. É assim que ele começa o texto que a gente leu. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele vai falar de casamento, ele vai falar logo depois de pais e filhos, e depois ele vai falar sobre escravos e senhores, ou empregados e empregadores. E ele vai falar que nisso, ele está falando de um se submeter ao outro no temor de Cristo. Isso é uma habilidade, algo que é dado pelo Espírito Santo para cada um que é cristão, de se submeter um ao outro, de amar, de respeitar, como foi colocado no texto aqui. Mas uma coisa que nos chama muito a atenção, lembrando que a gente está falando sobre o propósito de Deus de espelhar, de refletir a glória dele. Por que o casamento reflete tanto a glória de Deus? Por que o casamento tem questões particulares que refletem a glória de Deus de maneira diferente do que nós como indivíduos? Paulo explica aqui para mim. E ele chama isso de um mistério. Um mistério. Uma investigação que deve ser feita. É algo que nós não sabemos e não fazemos ideia do que é. Não. Quando Paulo usa mistério, e ele usa algumas vezes em Efésios, falando sobre mistério, ele está dizendo que falando de algo que estava oculto, algo que não tinha sido revelado e que agora foi trazido à luz. E que mistério é esse? Que mistério? Ele não está dizendo que, por essa razão, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Esse é um mistério profundo. Realmente, casamento é um mistério, ninguém entende direito, a gente vai fazendo como dá e se vira. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele diz, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O casamento, ele espelha a glória de Deus de uma maneira peculiar e especial, porque ele reflete a união de Cristo com a igreja. O casamento, ele é manifestação da obra de Cristo, ele reflete isso. A obra que Jesus faz. O casamento é como se fosse uma pequena história refletindo uma grande história. Ele mostra o amor de Jesus, a entrega de Jesus e o pacto dele com a noiva, a igreja. Assim como lá em Gênesis, Deus pega a mulher, leva até Adão e os dois se tornam uma só carne. Ali é o primeiro casamento. E ele fala que o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa. Cristo deixa o pai para se entregar, para morrer e para ser unido à sua noiva, que é a igreja, o povo. Por isso que o casamento reflete tão grande a glória de Deus, de uma maneira especial. E por isso que Deus odeia o divórcio. Por isso que Deus abomina o divórcio. Porque se um casamento, e aqui, gente, não estamos falando de casamento de cristãos simplesmente. Um casamento de não cristãos conta essa história também. Eu acho doido isso. Porque não é algo que eles estão fazendo, não, que estamos refletindo Jesus. Não. As pessoas estão casando porque assistiam a Batalha de Noivos quando criança. Mas ainda assim, elas refletem a história de Cristo com a igreja. A união de Cristo com a igreja. A gente vem falando algumas vezes no meu life que a gente está em Jesus. Isso tem a ver com essa união que nós temos com Jesus. A partir do momento que nós somos salvos por Cristo, nós somos um com Ele. Você percebeu que é a mesma palavra, o mesmo tipo de analogia que Paulo usa para o homem e a mulher e Cristo e a igreja? Que é um corpo só? Cabeça, corpo, cabeça, corpo. Ele está dizendo que assim como Jesus e nós somos um, o marido e a mulher são um. E um dos dois ir contra a aliança, ou os dois irem contra a aliança, não reflete quem Deus é, reflete como se Deus fosse contra a aliança dele. E Deus não vai ser. Deus nunca vai quebrar a aliança dele. Então o casamento, essa aliança feita por um homem e uma mulher, não por um homem, não por uma mulher, não por mais de um homem com mais de uma mulher, um homem e uma mulher, reflete
Cristo e a igreja. A beleza de Cristo e da igreja. Ele fala também, a gente consegue observar também um segundo aspecto, que é o de espalhar. Vamos voltar lá para Gênesis rapidinho? Lá para Gênesis 2. Desculpa, Gênesis 1. Opa, um pouquinho. Gênesis 1, 27. Está falando mais panorâmico e depois Gênesis 2 vai entrar em mais detalhes, mas diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou o casamento para que a sua glória pudesse ser espalhada também. Deus criou o homem e a mulher para que fossem férteis também, para que tivessem filhos. O casamento é o contexto que Deus criou também, para que filhos surgissem. Por que filhos? Por que os filhos espalham a glória de Deus? Porque assim como o homem, se o homem é a imagem e semelhança de Deus, e ele reflete a glória de Deus, onde ele está, e ele adora a Deus e glorifica a Deus, ao termos filhos, nós temos adoradorizinhos, imagenzinhas, correndo por aí. Nós temos pequenos adoradores, pequenas imagens de Deus. E o que a Bíblia nos diz, o que pressuposto que a gente saia, que um casamento, ele visa filhos também. Não é, casamento é para fazer filhos. Não. Casamento é para glorificar a Deus, refletindo Jesus e a igreja, glorificando Ele em tudo que a gente faz. E um dos aspectos de como a gente glorifica Deus no casamento é através de filhos. E eu não estou lidando especificamente aqui com, mas a gente não consegue engravidar, não consegue ter filhos, não é esse o ponto. Mas você, ao pensar sobre casamento, você pensa sobre filhos também? Quando você para pensar um dia, nossa, eu não estou dizendo que é para você voltar da lua de mel grávida. Não é tipo, não tem que engravidar sempre. Não é isso que eu estou dizendo, mas quando a gente olha para o nosso coração, para o nosso pensamento sobre ter uma família, sobre ter filhos, sobre estar casado, a gente pensa em filhos também ou a gente pensa, não, filhos atrapalham. Filhos é só gasto. Filhos não querem. Prefiro ter cachorro. Prefiro ter reborn. Tem que ter lei depois para as pessoas não levarem o reborn no posto de saúde. Mas, gente, isso é uma distorção. Por que é uma distorção? Porque isso são tudo coisas que a gente acredita, baseado por trás de todas essas. Eu não quero trazer filhos num mundo mau. Isso é uma que as pessoas dizem muito. E se a gente, em pleno século XXI, com toda a medicina que a gente tem, com toda a expectativa de vida que a gente tem, diz isso, o que sobra para a galera do povo Israel no exílio da Babilônia como escravo? Gente, todas essas respostas, todas essas crenças estão baseadas num coração voltado para si mesmo. Voltado para si mesmo. Um coração que só pensa em si. Não, mas é por causa do mundo. Então, mas qual que é a questão? Você não quer o quê? Sofrer? Você não quer ter trabalho? Você não quer gastar? Você não quer ser atrapalhado na sua carreira? Todos esses conceitos. E, gente, isso é o cerne do pecado. O pecado é a gente adorar a si mesmo, é o nosso coração ser voltado para si mesmo, girar em torno de nós mesmos simplesmente, e não daquele que merece que a gente gire em torno, que é Deus. Seja para casamento, seja para ter filhos. A gente olha, não quero casar porque assim, eu já me acostumei com minhas coisas, né? Eu já escovo o dente de um jeito, eu já cozinho usando molho de tomate da Delice, não quero trocar, eu uso maionese da Heinz, nenhuma outra. Cara, ele tem que aprender a lidar com outra pessoa. Muita mão, mano. Esse não é um dos motivos que a Bíblia coloca para você manter solteiro. Preferências. Aqui é caro, né? Daí quando eu tô aqui sozinho, me viro, eu faço minhas coisas, não faço. Se eu tô casado, eu não decido mais nada. Tem que sempre conversar. Vamos? Não vamos. Vamos hoje? Não vamos hoje, vamos amanhã. Mas no meio de manhã não dá. Vamos de... Sim, tem trabalho. Mas amor tem a ver com isso. Amor tem a ver com doar. Tem a ver com fazer aquilo que é pro outro. Levar em conta o outro acima de mim mesmo. E não, eu vou. Eu que vou. Tudo para mim. Isso está totalmente ligado com o nosso coração.
pecaminoso. Então, um segundo aspecto que a gente vê do casamento, do propósito do casamento, tem a ver com espalhar a glória de Deus. Terceiro lugar, representar, ou seja, contribuir juntos. Contribuir juntos para a sociedade, para a cultura, para cultivar, para servir o reino melhor. Se você se juntando com alguém vai servir pior o reino, isso já acende uma luzinha amarela, talvez vermelha. Já deveria acender. Não, porque eu vou casar, daí eu nunca mais vou estar, nunca mais vou ajudar em ministério nenhum, porque não vai dar tempo. Por quê? Por quê? O que tem por trás disso? Porque a gente é para estar junto para representar melhor quem Deus é. Refletir melhor o amor de Cristo, o sacrifício de Jesus e o respeito e submissão da igreja. Deus nos criou. Pode colocar? Deus criou o casamento, desculpa, para viver um para o outro e os ambos juntos para Deus, para a glória dele. Esses dois textos de Efésios e de Coríntios falam sobre a gente viver para a glória de Deus, para o louvor da sua glória, para a gente viver para Ele. E no casamento existe essa doação. E, gente, tem mentiras que a gente acredita do outro lado também, que é de, não, você vai casar porque você se sente só. Cara, tá errado. Não tá errado. Não sei se ficou claro o que eu falei meio rápido. Tem pessoas que acreditam que é errado você querer casar porque você se sente sozinho. Que Deus deve ser o suficiente para você. Então, se você tá querendo casar porque você está sozinho, tá errado. Adão não tinha pecado. Adão só tinha Deus e os bichos. E Adão se sentiu só. E Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer Eva. Deus criou o casamento também para a gente não estar sozinho. Você tem alguém, tem uma amizade para a vida toda, um companheirismo que está dentro disso. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Sim e não. Eu espero que você não case para ser miserável. Ah, vou casar para quê? Para ser um infeliz. Cara, é isso que o mundo pensa. O mundo vai dizer para você, especialmente para os homens, vai falar, cara, não casa. Não casa, não casa, não casa. Porque tu perde tua agenda, tu perde tua liberdade, tu perde o futebol com os caras. Não casa, não. Mas Deus fala que sim, casa para ser feliz. Mas a questão é, o que é felicidade? Porque a gente olha na Bíblia que a gente encontra felicidade mais em dar do que em receber. A gente encontra felicidade em se complementar no amor, no sacrifício, nos B.O. junto. Então você casa para ser feliz. Mas se você não é feliz sem casar, a chance de você não ser feliz casando não aumenta, tá? Se você é infeliz, solteiro, completamente infeliz, miserável e quer casar porque isso que vai resolver a tua vida, eu tenho uma má notícia para você. Não vai. Porque você está querendo de uma pessoa algo que só Deus pode dar. Mas eu estou entrando aqui no spoiler do terceiro encontro. A gente pode sim casar para ser feliz dentro daquilo que Deus define como felicidade, vivendo um para o outro, um em doação do outro. Você morrendo para si mesmo, para cuidar dos interesses do outro. E, gente, o casamento tem muito disso. Tem muito de você abrir mão do seu orgulho, você abrir mão dos seus desejos. Eu não estou falando aqui de se anular com personalidade. Eu estou falando de, cara, eu queria fazer tal coisa. Para dar um exemplo bem claro, meio da dar para vocês, eu queria muito ir num restaurante para só comer queijo. É um exemplo bobo. Mas eu adoro queijo. Todos os queijos. Todos. Tudo que é tipo de queijo. Sim, eu tenho intolerância à lactose. Agora, você vai falar assim, Dai, vamos comer um queijo? A Dai vai falar assim, ó. Não. A Dai gosta de tipo, uns 2 queijos derretidos no hambúrguer. Pra mim é tipo assim, ó, cortou um queijo, dá. Vai pra dentro. Isso tem a ver com os dois, um disposto a amar o outro nisso. Eu disposto, e de novo, não é só de queijo. Eu disposto por amor a ela. Não, beleza, eu vou aprimando o que eu gostaria, eu vou levar ela pra comer uma outra coisa que ela prefere, que ela gosta mais. E vai ter, como já aconteceu, daí falou assim, não, eu vou abrir mão do meu lado, eu vou preparar uma noite aqui de queijos e vinhos pra gente. Mesmo que, tá, não gosto muito de queijo. Ele vai comer o quê? Eu vou comer salame, outras coisas. E nem de vinho, também não vou. Mas isso tem a ver com a gente ver o amor. O amor não é
ser 100% igual, tem a ver com abrir mão, tem a ver com sacrifício, que nem Paulo fala, desde coisas pequenas, mas vai ter sacrifício em coisas maiores. Tatinho, mas isso qualquer relacionamento tem, realmente, qualquer relacionamento tem, mas quantos relacionamentos você está ligado até que um morra? Nenhum outro. Pai, mãe, filho, filha, nenhum deles. Ou não deveria, pelo menos. E por isso, gente, pensando que um é pro outro e ambos para a glória de Deus, um aspecto muito importante do casamento, pode passar, é que deve haver vida. Como que eu vou viver para a glória de Deus num casamento, num relacionamento, se um dos dois está morto? E eu falei isso na semana retrasada, eu acho, uma semana antes do retiro, se não me engano, que um ótimo conselho para a vida, tanto figurativamente quanto literalmente, é: não namore cadáveres. Bom, não é uma... Eu sei, nossa, Tim, mas que linguagem drástica. Gente, é a linguagem da Bíblia. É que sem Cristo nós somos mortos. Mortos no pecado e nas transgressões. E aí você pode escolher o seriado que você gosta de assistir, se é Last of Us, se é Walking Dead, se é Guerra Mundial Z, se é Zombieland, ou seja qual for. E pessoas sem Cristo são zumbis. São pessoas sem vida. Mas quem que se mexe? Ah, Tim, mas assim, ó, pá, tem aquele guri ali, ele é legal, ele gosta dos pais, ele respeita os pais, ele até ajuda as pessoas, ele nem, tipo, lá na faculdade, ele não vai nas festas e tal. Tá, então se eu colocar um terno bonito, um perfuminho, pentear o cabelo, você dá um beijo num defunto? Não, porque o principal não tem. É que nem você falar assim: não, Tim, olha só, o açúcar, cara, é branco, é um pozinho, fica na cozinha, a gente põe na comida. Show? Troca açúcar e sal numa receita pra você ver. Bem divertido de fazer esse experimento. Na verdade, é bem triste de fazer. Já aconteceu. Cominho e canela são bem parecidos. Põe no seu café, no seu cappuccino, uma dose bem saudável assim de cominho pra você ver o gosto saboroso que fica. Não fica bom, eu já fiz sem querer. Sem querer. Ah, mas, gente, é vida. Para glorificar a Deus nisso precisa haver vida. Ah, mas e se já casou e depois se converteu? Aí é outros 500, a Bíblia lida com isso também. Você pode botar nas suas perguntas lá do QR Code. Tá bom? Pode passar, por favor. Eu quero lidar bem rapidinho com os aspectos que fala sobre isso ali. O deixar pai e mãe. O que tem a ver com deixar pai e mãe? Tim, mas lá naquela época eles deixavam pai e mãe, era ir pra tenda do lado. Eles moravam tudo junto nas cabaninhas. Deixar pai e mãe, gente, não tem a ver especificamente com: ah, nossa, eu nunca mais vou ver meus pais. Gente, tem a ver com que a prioridade, a sua prioridade, quando você casa, é o outro. Tem que ser e é para ser. Você deixou a sua prioridade, a pessoa com que você mais vai se importar e vai mais se preocupar é o seu cônjuge. E talvez isso mude a maneira como você olha para isso desde já, a maneira como você olha com o relacionamento com seus pais desde já, a maneira como você pensa que vai ser o seu casamento quando você tem amigos. E não é também para dizer: não, então eu vou me isolar, nunca mais vou ver ninguém, é só o cônjuge, só meu namorado. Também não é assim que a gente foi feito para viver. Mas a gente foi feito para no casamento. E aqui tem um parênteses, que a gente vai lidar um pouco no namoro, mas no casamento. No namoro, ainda não é casamento. Namoro não é casamento ainda. Você não deixou o pai e mãe, você não se uniu, você não se tornou uma só carne. Mas deixar pai e mãe. E é um relacionamento mais importante do que os pais, mais importante do que o trabalho, mais importante do que o lazer seu, do videogame, do filho. Tem a ver, para passar, com unir-se à mulher. Os dois se tornarem um. Isso tem a ver com amizade. Ah, mas as pessoas casavam com um casamento arranjado antes. Sim. Mas no processo, o propósito de Deus é no processo, depois de casados, é que, cara, agora vocês são um, vocês estão com o outro, vocês estão no mesmo time até morrer. É amizade, é sem segredos, é ter um companheirismo, é não estar só. E a unidade física que vem através do sexo, ela é consequência, ela é dentro desse ambiente onde existe uma entrega espiritual, uma entrega emocional, uma entrega social, existe então uma entrega física.
Pode passar? É isso que eu falei agora. Sim, pode voltar ali. Isso tem a ver com o nu que fala. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Não é que não sentiam vergonha porque os corpos deles eram perfeitos e... Não, porque eles estavam dentro de uma aliança de amor, em que o amor cobre qualquer defeito, qualquer vergonha. Tanto que a primeira coisa que acontece quando eles pecam contra Deus, quando eles vão contra a aliança de Deus, é que eles sentem vergonha. Eles percebem tão nus e sentem vergonha. Por quê? Porque se eu fui contra a aliança de Deus, agora eu não tenho mais a segurança do que eu tinha antes, de que eu vou olhar para o outro e qualquer coisa, qualquer defeito, qualquer problema vai ser coberto pelo amor. Porque agora a gente não está mais num ambiente seguro da aliança um com o outro. Agora pode passar. E uma só carne, que Paulo fala também, citando Jesus fala, Paulo fala, citando Moisés, ele está falando tanto dessa questão de ser um indivisível, um só corpo. Pode passar? Cabeça e corpo. É a estrutura do casamento que Deus colocou lá em Gênesis. A diferença entre o homem e a mulher, ela é complementar. Eles não são iguais. Tanto fisicamente, mas não só. O homem e mulher não é igual. Eu não estou dizendo que não. O homem bebe cerveja, joga bola e fuma charuto. Coisa cultural que nem é o padrão. Mas tem diferenças entre homem e mulher. Tem diferenças no papel. Não há diferença de valor. Não é o homem é superior, a mulher é inferior. É diferença de papel. É diferença de exercer o papel no casamento. De um homem e um marido se chamado a liderar o lar. E a mulher de ser a auxiliadora. A auxiliadora não é, tá ali para ajudar. O que precisar, joga. Não é estagiário do casamento. É uma auxiliadora que corresponde, alguém que está na mesma missão, que está junto. Os papéis são diferentes, eles se complementam, isso é bom. A gente ouve hoje na sociedade de que se não é igual, é ruim, está errado, é injusto. O que Deus vai dizer é, cara, não. São iguais sim em valor. Os dois são imagem e semelhança. Mas cada um tem um papel diferente. E aí vem a pergunta de, show, Tim, super legal, gostei. Como que eu vivo isso? Parece difícil. E não sei se você conhece Jesus falando com os discípulos, tem um momento no episódio que Jesus fala assim, Jesus, dá para divorciar por qualquer coisa? Que é como eles faziam naquela época. Aí Jesus fala, não. Deus disse, o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir a sua mulher, uma só carne. E o que Deus juntou, o homem não separe. Sabe qual que é a resposta dos discípulos? Os discípulos viram para Jesus e falam assim, nossa, quanta sabedoria. É verdade. Os discípulos olham para Jesus e falam assim, Jesus, se é assim, eu não quero casar, não. É sério, se você olha lá em Marcos. É como os discípulos respondem. Nossa, então não vale a pena. Por que o pessoal estava se divorciando por tipo, a esposa não gostei muito da comida dela. E divorciava. Não é de hoje, gente, que divórcio vira uma coisa assim, à torta direita. Mas Jesus fala que sim, tem suas dificuldades. Existe um peso nisso. Existem muitas vantagens e muitos benefícios de casar. Mas existem dificuldades também. É um compromisso para a vida toda. Como é que a gente vive isso? Como é que a gente pratica isso, então? Pode passar? Um fator muito importante é como Paulo começa esse trecho que a gente leu. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não é na força do braço de vocês. Não é na raiva, no ranço. Não é. Por temor a Jesus. Por temor a Cristo. Pode passar. E eu fico pensando assim, como assim temor? O que é temor? Temor tem a ver com maravilhamento. Você vê a grandiosidade daquilo que Jesus fez e de quem Jesus é. Você vê a grandiosidade do Evangelho e é algo tão grande que é o respeito de, caraca, eu sou nada. Eu estou diante disso. Você vê o Evangelho e você se rende completamente, é uma reverência que existe. E também tem a ver com medo. Não é com medo de que Deus vai punir, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe punição, João vai nos dizer. Mas é um medo no sentido de um respeito de saber que Deus está presente, de que Deus Ele vê as nossas ações também. E tipo, cara, eu te salvei, eu te dei vida, eu te entreguei tudo. Eu morri no teu lugar. Literalmente.
E você não é capaz. Agora, com o poder que eu te dou para fazer isso no Espírito, que é o que Paulo falou nos capítulos até aqui, você é capaz de amar assim a sua esposa, de se sacrificar, de se entregar assim como Cristo se entregou. Você é capaz sim de se submeter, respeitar o seu marido assim como a igreja a Cristo. É por causa do Evangelho. Pode passar? Eu gosto muito dessa pintura, que ela mostra o casamento, e lá atrás, se você vê, é bem difícil de ver por causa da resolução, mas tem uma mulher na frente, lá atrás, de braços abertos, assim, em posição de cruz, e tem Jesus logo atrás dela, meio que junto, assim, Jesus está mais apagadinho. Você vai ver que tem os cravos das mãos, não é da mulher, é mais, tem duas mãos ali. Essa pintura, eu vou mandar depois no grupo ali da familiar, mas ela nos lembra, ela está falando disso, do relacionamento do homem e da mulher, apontando para a união que existe de nós como igreja, eu como salvo, eu morri na cruz com Jesus. Eu fui unido a Cristo, por isso que eles estão lá juntos, assim, nós fomos unidos com Cristo. Então, nessa união, eu posso agora amar e sacrificar, eu posso amar e respeitar, eu posso estar num casamento até morrer. Ah, Tim, mas e as questões que podem surgir? Existem questões que podem surgir, a gente lida com elas caso a caso. E se você tem alguma dúvida sobre isso, QR Code tá lá. Você pode mandar pra gente respondendo perguntas e respostas. Mas o ponto é, como que a gente vive? Pode passar, é no Evangelho. É reconhecendo que a gente é mais pecador e mais imperfeito em nós mesmos do que nós ousamos acreditar. Mas, ao mesmo tempo, nós somos mais amados e mais aceitos em Jesus do que nós jamais ousamos esperar. Por isso que você pode estar num casamento para a glória de Deus. É por isso que é possível, em Jesus, viver um casamento saudável para a glória dele. Porque você foi resgatado. Porque você recebeu graça. Porque houve graça abundante na sua vida. Pode passar, por favor? Como que você olha para o casamento? Como é que você olha para o casamento como conceito, primeiro? Mas também para você. Você almeja o casamento? Você quer casar um dia? Por quê? O que você espera do casamento? Quais são as suas expectativas? Vou casar e eu nunca mais vou ter problema. Eu vou casar e assim, ó, a área de tentação sexual nunca mais vai ser um problema na minha vida. Eu vou casar e aí eu nunca vou brigar com a minha esposa, porque, gente, não é a realidade. Porque não foi para isso que Deus criou o casamento. O que você espera do casamento? O que você acredita sobre casamento? Como é que você olha para o casamento, para os casamentos que estão à sua volta hoje? Na sua família, seus pais. Se você vê casamentos quebrados ou casamentos que sofrem, você tem estendido essa graça que você recebeu? Como filho, como filha? Tem orado, colocado em oração, pedindo que Deus derrame graça sobre a vida do casal? Quando pessoas ao seu redor falam sobre casamento, na faculdade, no trabalho, você entra junto nas piadas de se enforcar, de acabou a agenda, de acabou a liberdade, de como assim vai ficar com um parceiro só para o resto da vida. Como é que você olha para tudo isso? Em terceiro lugar, você já está unido a Cristo? Você já foi unido a Jesus? Você faz parte da noiva? Você faz parte já. E se você faz parte, você já recebeu isso, você está na união com Cristo, você pode viver em todas as áreas a ver com relacionamento, a maneira como você lida com outros casais, a maneira como você lida com a solteirice, a maneira como você lida com o namoro, a maneira como você lida com gostar de alguém, fluem de você estar unido com Jesus. Você já recebeu o Espírito Santo que te capacita a tratar todos os teus relacionamentos no temor de Cristo. Deus, a gente te louva pela tua palavra, a gente te engrandece, Deus, porque foi o Senhor que criou essa instituição, o casamento, Deus. E eu coloco as nossas vidas diante de ti, Pai. Eu coloco as vidas daqueles que querem casar, daqueles que desejam casar, daqueles que estão caminhando nessa direção também. Pai, que a perspectiva, que o coração possa estar no lugar certo, que o coração possa estar em ti,
E a partir de quem nós somos em Ti, da graça que já recebemos e desse mistério que já foi revelado, que é da nossa união contigo, Jesus, possa fluir o amor nesses relacionamentos, possa fluir graça nesses relacionamentos, que o Senhor dê sabedoria, que os casamentos que vão surgir, Deus, no futuro, desse pessoal aqui, Pai, que possam ser abençoados por Ti, que possam ser casamentos que espelhem quem o Senhor é, que espalhem a Tua glória, que representem o Teu reino e contribuam para o Teu reino servindo ao Senhor. Que sejam casamentos cheios de vida, de alegria, de amor, de companheirismo, de unidade. Mas eu Te peço também, Pai, preserva os corações de olhar para o casamento como a solução de problemas. O casamento como um ídolo que resolve tudo. Ou como um inimigo. Que a gente possa olhar para Ti, Jesus, em todos esses momentos. E eu Te peço já também, Deus, para aqueles que têm estado angustiados com isso. Nervosos, ansiosos. Eu Te peço, Pai, que eles possam encontrar descanso em Ti. Possam encontrar graça, possam encontrar alento, possam encontrar consolo, conforto em Ti, Jesus. Por favor, Pai. Eu Te peço por isso, nos abençoa, Pai. No nome de Cristo, de quem nós somos noiva, de quem nós esperamos a volta para as bodas. Amém.